Bora, meu povo, Thiago Menezes aqui, do CA Cangaço. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo direitinho, todo mundo se cuidando, né? Pois é, que maravilha. Bom, gente, hoje a gente tá aqui mais uma vez, né? Gravando aqui em casa mesmo, como a gente já havia combinado anteriormente. E hoje a gente vai falar sobre um dos grandes nomes da história do cangaço, né? Que é o Sebastião Pereira, o vulgo Senhor Pereira. A gente vai contar aqui sobre uma entrevista que ele deu ao professor Amaury, né, na década de 60. E a gente vai aqui falar um pouco sobre essa entrevista e acrescentar um pouco com alguns detalhes. Então vamos lá, vamos embora. Thiago Menezes, pode ser a Cangaço, fique ligado. Bora, meu povo! Pessoal, para quem gosta da história do Nordeste e principalmente relacionada ao cangaço, não pode deixar de se inscrever no canal Odisseia Cangaço, do meu amigão Tiago. Fique ligado, tamo junto! Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre Senhor Pereira, um dos maiores nomes da história do cangaço, e a gente vai falar sobre uma entrevista que Senhor Pereira deu para Amaury Corrêa de Araújo, né, o saudoso professor que nos deixou recentemente, nos deixando órfão dessa pesquisa da historiografia do cangaço. E ele concedeu essa entrevista para Amaury em 1967 e é assim um documento de um valor inestimável, né? O que ele falou sobre as andanças dele na época, lá no Pajeú, falou obviamente do próprio Lampião, como era a relação deles, como era um pouco do temperamento de Virgulino, né? E hoje a gente vai trabalhar com um livraço aqui, que é o de Virgulino a Lampião, que é de Vera Ferreira e o próprio Amaury, né? Que foi quem fez essa entrevista com o senhor Pereira. E assim, a ligação dos Pereira com os Ferreira já vinha antes dos próprios irmãos Ferreira entrarem para o bando de senhor, né? Isso em 1921. Então, o pai de senhor Pereira era padrinho da mãe de Virgulino, né, de Dona Maria Lopes. Um tio de senhor Pereira era padrinho também do pai de Virgulino, né, de José Ferreira. Então a ligação já vinha de tempos. E eles tinham um inimigo em comum, que eram os Nogueira, da Serra Vermelha, né? Então, nessa entrevista, ele fala um pouco sobre isso, sobre como foi que ele teve o primeiro contato, qual foi a impressão que ele teve no primeiro contato com os irmãos Ferreira, especialmente com o Lampião. E a prova de que ele tinha essa admiração com o próprio Lampião é que ele deixou a própria chefia do bando com o Virgulino e não com outros cabras mais experientes que ele tinha no bando, como Meia-Noite, como José Dedé, né, que é o Baliza. Então ele deixou a chefia com o Virgulino, que era um jovem, mas notável cangaceiro, que tinha entrado no bando dele há pouco tempo, mas que se destacava. Inclusive, o próprio senhor Pereira afirma que ele, naquele período em que o Virgulino entrou para o bando, né, com os irmãos, ele vinha mostrando tanto talento que o próprio senhor Pereira, antes de tomar qualquer decisão, tinha que consultá-lo. Isso é uma coisa bem notável também, bem interessante, né? Tem até uma passagem do bando, quando eles foram lá, estavam lá nas proximidades de Belmonte, né, perto de Serra Talhada, ali no Pajeú, antiga Vila Bela, né, Serra Talhada, antiga Vila Bela, e eles estavam lá tomando um café, né? E chegou a força volante do capitão Cardim e do tenente Bigode, que eram duas feras também, e abriram fogo por todos os lados. E eles dentro da casa, né? Senhor Pereira disse que eles eram para sair por uma porta, que era para dar fuga, né? E Virgulino mandou ele esperar e ele ficava colocando a orelha nas portas assim, observando. E aí ele disse que era para sair pela outra porta. E aí senhor Pereira perguntou por quê. Ele disse porque lá era o que estava vindo menos tiro. Então eles romperam o fogo por ali e ninguém se feriu. E a partir dali realmente o senhor Pereira percebia nele aquele tino que ele sempre meio que adivinhava as coisas, né? E isso é interessante que assim, essa lenda de que ele era adivinho perdurou por toda a vida cangaceiro de Lampião. É uma coisa bem notável, né? Então vamos aqui comentar um pouco sobre essa entrevista que é bem interessante. Vamos lá, vamos embora.
No final de junho ou início de julho, estávamos na fazenda do meu tio, Manuel Pereira Lins, conhecido como Né da Carnaúba, quando fomos surpreendidos por uma força volante por uns 40 homens, comandado pelo capitão Zé Caetano. Zé Caetano também era uma fera, bem conhecido também na época. Nosso grupo era pequeno, apenas 13. Durante o tiroteio, um dos meus homens, Luiz Macário, um preto valente que andava na luta contra os Carvalho já há muito tempo, foi atingido e morreu. Tivemos que fugir. A diferença era muito grande. Durante julho aconteceram vários ataques e de pequenas proporções, sem baixas. No mês de agosto, a uns 9 quilômetros de Serra Talhada, né, que era a Vila Bela, em Pernambuco, aconteceu um choque entre o nosso grupo, com 23 homens, e elementos dos Piranha, em igual número. Ao terminar a luta, eles tinham perdido 3 homens, mortos em combate, e 3 saíram feridos. Em nosso grupo, apenas 2 foram baleados. Os Piranhas eram assim chamados porque vinham da Fazenda Piranha, propriedade da família Carvalho, inimigos tanto meu quanto da família Ferreira. Dali seguimos para a Fazenda Abóbora do Coronel Marçal Florentino Diniz, na Paraíba, para cuidar dos feridos. Lá era um coito de cangaceiros, né? Inclusive ali perto que era até pela proximidade geográfica ali com a divisa com Pernambuco, né? Aquela região ali de Princesa, né? Do Coronel Zé Pereira e do Coronel Marçal Florentino Diniz também. Ao cuidar dos feridos. Mas fomos surpreendidos pelo ataque das volantes comandado pelo capitão Zé Caetano, novamente, e pelos tenentes Bigode, Ibrahim e Geraldo. Esse Bigode é o que eu acabei de contar aqui a história, né? Que era o tenente Bigode e a força do capitão Cardim, que foram desse fogo que, né, Virgulino, Lampião, rompeu o fogo por um lugar diferente que o senhor Pereira tinha sugerido. O combate foi violento em razão de a volante ser numerosa e estarmos bem entrincheirados nas casas da fazenda. Lutamos durante cerca de 5 horas, quando os comandantes das volantes deram a ordem de retirada, pois estavam sofrendo baixa, um morto e vários feridos. Do nosso foi baleado Antônio Ferreira, que estava com uns 25 anos incompletos, com 2 tiros, um no ombro e outro na coxa. Por desgraça, um dos empregados da fazenda, que não tinha nada a ver com a briga, foi atingido e morreu. E as volantes fugiram. Em janeiro recebi um recado para ir ao sítio do Barro, propriedade do Major Inácio de Souza, isso aqui no Cariri cearense, né, sul do Ceará. Pois este queria resolver umas pendengas com o padre Lacerda. Esse padre Lacerda também inclusive já brigou com os cangaceiros. Eu não sei se nessa entrevista ele vai falar aqui um pouco, mas eu vou acrescentar sobre isso, né? Para uma pendenga com o padre Lacerda, de um arraial chamado Coité, no Ceará. O grupo foi comigo, reforçado pelo pessoal do Major, ficando com 70 homens, metade meus. Os defensores do padre eram 11, embora até o fim de sua vida, senhor Pereira tenha acreditado que lutou contra 50. De 50 para 11, a diferença não foi muita não, né? Fizemos o cerco ao amanhecer do dia 20 de janeiro de 21, data de que me recordo muito bem por ser o dia do meu aniversário. Lampião, nessa época, tinha 23 anos incompletos. O pessoal do padre estava bem entrincheirado e, apesar de estar em menor número, causou várias baixas. Esse padre era uma fera, Nessa luta, perdi 4 companheiros, um meu e 3 do Major Inácio. Nesse dia, Antônio Ferreira foi novamente ferido, dessa vez no braço. Ao entardecer, chegou uma volante comandada pelo sargento Romão com 16 homens e tivemos que bater em retirada. 2 dias depois, quando estávamos na fazenda Queimadas, no Ceará, fomos cercados pela força do mesmo sargento Romão. Dessa vez, tinha com ele uns 30 soldados que vieram em nosso encalço. 1 hora depois de iniciada a luta, eles fugiram, mas retomaram logo, reforçado pelo grupo de Antônio Miguel, comissionado sargento, com mais uns 20 homens que eram cachimbos. Cachimbo era o pessoal que era civil que acompanhava a força para dar brigada e depois ser incorporado à volante, né? Mas oficialmente não fazia parte da volante a princípio, né? Brigamos por mais 1 hora e eles voltaram a correr. Embora o sargento estivesse lutando em desvantagem numérica, eles demonstraram muita coragem sustentando o fogo, comportamento que outros colegas de farda, muitas vezes com números de soldados bem maior, não tiveram. O tiroteio foi ouvido pelo tenente José Galdino, que era outra fera também, e que estava a 1 légua, mais ou menos, da fazenda Queimadas, e foi juntar-se ao sargento Romão. Com a chegada da força, lutamos
com mais um ímpeto e determinação, pressionando mais os soldados que, após umas 2 horas de combate, bateram em retirada. Você vê o destemor desses cabras, né, rapaz? Chegou outra força para aumentar o contingente, mesmo assim os caras botaram para correr, e com uma esfera dessa, né? Porque José Galdino era um destemor em pessoa. Quando estavam fugindo, encontraram um grupo de uns 20 cachimbos. Repito, os cachimbos eram civis, não eram da Volante. Eles acompanhavam o Volante na esperança de serem incorporados às forças posteriormente. Sob as ordens de Antônio Miguel, um civil comissionado como sargento. Retornaram e brigamos por mais de 1 hora, e eles voltaram a correr. Mas achei que ainda voltariam. Como tinha comigo mais de 60 homens, fiz o seguinte: coloquei uma parte na casa e outra no curral, e um terceiro grupo ficou no cercado, esperando o retorno da Volante. Mas com ordens de não fazer nada, apenas deixá-los passar. Como esperado, eles voltaram. Depois de que passaram pelo grupo do cercado, os homens que eu tinha colocado na casa e no curral começaram a tirar primeiro os de lampião, depois os de baliza, fazendo com que ficassem entre os dois fogos. Logo matamos 5 componentes da Volante, só um dos nossos, Miguel Vitorino, que chamávamos de Pitombeira, foi atingido quando atirava no curral. Mais tarde é que foram baleados Cícero Costa, o Lavandeira, e o Manché Purvinha. Depois dessa, voltamos para o sítio Barro, onde o Major Inácio pediu que voltássemos para Pernambuco. Nessa ocasião, aconteceu um encontro curioso entre o sargento da Volante e o nosso grupo. Já era fevereiro, estávamos no município de Vila Bela, hoje Serra Talhada, e fomos até a fazenda Cachoeirinha, onde residia a Dona Joaquina, conhecida como Dona Sinhá. Essa fazenda ficava ao lado da fazenda São Cristóvão, que pertencia ao Ioiô Maroto, irmão de Dona Sinhá. Na família de Dona Sinhá eram 10 irmãos e 3 irmãs, todas solteiras. Só Ioiô é que se casou. Quando ali chegamos, estavam presentes, além de Dona Sinhá, 2 de seus irmãos, sendo um deles o Jão, que era débil mental. Quando chamamos, já por volta da meia-noite, a porta já aberta, por um estranho que ficamos sabendo logo depois que era o sargento Optato Gueiros. Optato Gueiros, que também tem até um livraço dele, um livro muito bom, inclusive recomendo a leitura de quem puder. Foi inclusive comandante-geral das Forças Pernambucanas e foi um grande perseguidor de cangaceiros também no Pernambuco. Essa técnica que ele fez agora, para você ver a influência que ele teve na vida de Lampião, né? Era exatamente o que ele fazia. Isso daqui, inclusive, foi muito similar ao que Lampião fez lá no combate da favela em 26. Né? Ele deixou uma parte do bando em uma casa, na casa principal da fazenda, né? Da sede da fazenda. Outro grupo na casa mais antiga, que está lá até hoje. E a parte do grupo de Sabina ficou do lado de fora, no Baixio. Então, quando a volante de Manuel Neto e de Zé Saturnino chegou, eles ficaram também no meio do fogo, né? Entre as duas casas e o pessoal que vinha da retaguarda, que era o pessoal de Sabino. Então, Lampião com certeza aprendeu essas coisas com o próprio Senhor Pereira. Mas Senhor Pereira disse que nunca ensinou nada a Lampião, ele já nasceu sabendo. Por outro lado, o Lampião, quando deu aquela entrevista lá no Juazeiro, para aquele médico que deu uma de jornalista, né, que foi o Otacílio Macedo, ele afirmou que ele admirava demais Senhor Pereira e que se porventura ele voltasse às Caatingas, ele teria toda a satisfação de ser cabra de novo de Senhor Pereira. Então essa admiração era mútua, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse sargento estava hospedado ali porque, enquanto viajava de bom nome para a Vila Bela, foi surpreendido pela noite e pediu pousada na casa de Dona Sinhá, sendo prontamente atendido, como é de praxe no Nordeste. Estava viajando em companhia de sua esposa, que na época tinha apenas 14 anos de idade. Só entramos na casa eu e 3 Ferreira, Luiz Macário e Manuel Pequeno. Esse pertencia a uma enorme família, habituada às guerrilhas sertanejas, residente num lugar conhecido como Jacaré. O restante do nosso grupo ficou lá fora. Dentro de casa, o clima era amistoso. Quando ouviram as batidas na porta, todos que estavam na casa levantaram-se. Por ali estavam, além da família, alguns agregados. Janjão, o irmão débil mental, cismou que queria a faca de um dos cangaceiros, insistindo lá naquela maneira dele. Insistiu tanto que Livino falou, olhando para o sargento que estava
estavam com o sobre à vista. Pegue a do sargento, a minha não. Percebendo que isso poderia acabar em confusão, Procurei interferir. Ele não pode dar o que não é dele, mas do governo. Para complicar ainda mais, Livino, ao ver o fuzil do sargento, propôs uma troca pela sua própria arma, mas antes que houvesse qualquer resposta, Lampião falou: ele também não pode trocar porque pertence ao governo. O sargento achou Livino um tipo antipático, pois mesmo depois de Lampião ter falado que não dava para trocar, ele ficou rodeando, sem esconder a vontade de ficar com a arma. Livino era atrevido, né? Quando já estava todo mundo pronto para ir embora, Dona Ciá gritou lá da cozinha que esperasse o café já pronto e que eles não saíssem porque queria conhecer os Ferreira. Quase no meio instante vieram da cozinha, trazendo xícaras e canecas para servir o café. Dona Ciá e a esposa do sargento, além de algumas empregadas. Até me recordo que nesse momento eu disse à mulher do sargento: a senhora se arrede porque uma correição de formigas perto do seu pé. Ao chegar à sala, Dona Sinhá perguntou quem era Lampião e, para satisfazer a seu presidade, apresentei-o, juntamente com seu irmão Antônio Ferreira. Enquanto tudo isso acontecia, mais ou menos ao mesmo tempo, um dos cangaceiros entregou a Janjão um canivete. Já não aguentando mais a sua insistência com a história da faca. O doidinho estava lá, tadinho, apenas aperreando os cabas. Tomamos o café e saímos. É bom deixar claro que, apesar de estar totalmente sozinho e indefeso, o sargento não foi molestado em momento algum. Quando estávamos no município de Vila Bela, em Pernambuco, sofremos uma perseguição cerrada. Combatemos na Serra da Forquilha, onde nos cercou uma volante de 130 homens, comandados pelo Coronel Cardim, de novo Coronel Cardim, ou Tenente Cardim, que era uma fera, pelo Capitão Zé Caetano e por 3 tenentes. Ele estava acompanhado por apenas 11 homens, porque os outros 17 estavam com Pedro Caboclo. Fomos encurralados dentro de uma casa e como a polícia estava acertava muito nas telhas, a areia que caía começou a emperrar nossas armas, que começaram a falhar. Percebendo que logo não conseguiriam mais responder ao fogo, decidi sair e romper o cerco. Combinei com meus homens ao abrir... Pronto, essa é a história que eu estava contando aqui no início, né? Que era justamente essa percepção, essa sensibilidade que Lampião tinha e conseguiu encontrar a saída melhor para o bando. Ninguém se feriu. Eu vou pular essa parte aqui para resumir e vamos continuar aqui a história. Vamos lá. Na fazenda Tamboril, no município de Belmonte, tivemos uma luta com o pessoal das piranhas que estavam atrás de nós há muito tempo. Eram uns 70 homens. Quando me disseram que estavam nos perseguindo, eles estavam a uns 3 quilômetros da fazenda, que é atravessada por um riacho também chamado Tamboril. Naquele lugar, o riacho Tamboril faz uma curva em um formato de meia-lua e, para equilibrar a luta, fez uma distribuição de minha gente. A cada 15 metros coloquei 2 homens, dispondo outros 6 num serrote existente na frente. Quando eles entraram naquela meia-lua, nós atiramos. Uns recuaram, outros não tiveram nem tempo de entrar. Nesse combate durou uns 30 minutos. 2 deles morreram no local e 11 ficaram feridos. Os chefes dos piranha eram gente afeita à luta. Antônio Cipriano, Miguel Umbuzeiro e Mariano Mendes. Pouco tempo depois, fomos até a Fazenda Tabuleiro, propriedade de um parente meu, Neco Alves, casado com Maria, conhecida como Mariquinha, sobrinha de Senhor Pereira. Ficava na divisa da Paraíba com Pernambuco. Era um dia chuvoso, cheio de relâmpago e trovões, mais do que barulhentos. Estávamos chegando perto da casa, que fora ocupada pelo sargento Manuel Cardoso, no comando de uma volante de 25 homens, quando avistamos algumas pessoas que pensamos serem moradores. De repente, Lampião, que estava ao meu lado, desequilibrou-se e, como se estivesse rodopiando, achei até que estivesse brincando. Mas, na verdade, ele tinha sido atingido por uma bala na altura do escroto. Como ficamos sabendo mais tarde, né? Seu chapéu caiu e, ao tentar apanhá-lo, levou outro tiro, dessa vez no braço direito, recuando. Depois, voltando a conseguir... Gente, só abrindo um parêntese aqui, essa história do chapéu que ele contou aqui é uma história que, assim, era frequente nos combates. Porque se você saísse do combate sem o seu chapéu, né, se posteriormente você aparecesse sem o seu chapéu, os outros iriam pensar que você correu e que inclusive deixou até o chapéu para trás. Então você vê, ele se arriscou, né, se expôs
para justamente pegar o chapéu de volta, que é para não ficar com aquela impressão de que ele saiu de lá na carreira. Então, assim, a cultura, né, para mostrar que ele não correu, que o combate foi ferrenho, ele recuou, mas não correu, então ele tinha que pegar o chapéu de volta. Seu chapéu caiu e ao tentar pegar, ele levou outro tiro, dessa vez no braço recuando. Depois voltando e conseguindo enfiar o braço no barbicacho do chapéu. Nesse instante, levou ainda um terceiro tiro que pegou na cabeça de raspão. Até aí não tínhamos conseguido perceber que estavam atirando, pois o barulho dos disparos confundiam-se com o som dos trovões. Lampião andou um pouco e caiu, e só então é que fomos perceber que ele tinha sido baleado. Todos os tiros tinham sido disparados por um único soldado entrincheirado na ribanceira do açude. Lampião que foi levado dali por Livine meia-noite para a Fazenda Nova, de propriedade de gente humilde, mas amiga e muito leal, onde ficou uns 20 dias se recuperando. Mandei chamar o Dr. Mota, médico amigo da família, que ao examinar Lampião disse surpreso: "Nunca vi tanta sorte. Por um triz a bala não pegou na bexiga e na espinha. Se fosse de carabina, a bala teria atingido esses órgãos. Só não pegou porque a bala era de fuzil mais fina. Nesse mesmo combate, Livino levou um tiro no cinturão de bala que lhe arrancou 11 cartuchos, mas também teve sorte e não foi ferido." Essa última narrativa foi praticamente a última luta a qual o Sr. Pereira participou. Em junho de 22, seu bando assaltou a cidade de Matinha de Água Branca, mas ele não estava presente. Nesse evento, o seu grupo foi chefiado por Lampião. Inclusive, isso aqui foi uma preliminar de Lampião liderando o grupo de senhor, né? A gente tem até um programa aqui no Odisseia falando justamente sobre esse combate, essa invasão à cidade de Água Branca, né? E é interessante que é isso. Ele não era o chefe do bando ainda, mas estava chefiando o bando naquela ocasião, né? Lampião. E foi um sucesso tão grande essa empreitada que posteriormente, né, pouco tempo depois, né, ele recebeu a chefia definitiva, oficial do bando de senhor. Depois desse ataque, o Sr. Pereira resolveu abandonar a vida do cangaço e seguir para o Goiás a fim de procurar outros meios de vida. A desistência de Sr. Pereira, o cangaceiro tão admirado por Lampião, veio no final de agosto de 22, quando tinha apenas 26 anos e 7 meses de idade. Sua decisão foi motivada principalmente por problemas de saúde, entre os quais a febre reumática. Quando tinha crises mais fortes, chegava a ter dificuldade até para caminhar. Durante nossa conversa, o Sr. Pereira contou que certa vez, após muita chuva e longa caminhada, o bando teve que ficar parado durante um dia inteiro, esperando as suas dores diminuíssem e que conseguisse andar novamente. Concluiu que não era mais possível continuar nessa vida, pois colocava em perigo a sua vida e a dos outros. Coincidindo com a sua própria decisão, chegou um recado comandado por Padre Cícero, transmitido verbalmente por seu parente José de Ioiô, ordenando novamente que parasse com sua atividade de cangaceiro. Foi na Fazenda Tabuleiro que o Sr. Pereira comunicou aos companheiros e comandados de sua decisão final. "Estou abandonando a luta por motivos de saúde, vou para o Goiás e quem quiser continuar fique com Lampião, que vai ficar em meu lugar." Decidiram permanecer no grupo, sob o comando de Lampião, os seguintes cangaceiros: Meia-Noite, Cícero Costa, Zé Dedé, que é baliza, Joaquim Coqueiro, Zé Melão, Laurindo, João Mariano, Joaquim Mariano, vulgo xerife, Antônio Mariano e 3 irmãos Benedito, Antônio Rosa, que era Antônio do Gelo, né? E os irmãos de Lampião, Antônio e Livino. Vale lembrar que quando ele foi para o Goiás, Sr. Pereira foi para o Goiás em 22, seu primo Luiz Padre, né, companheiro de andanças pelas Caatingas, tinha ido já em 19. Então eles se encontraram lá e ficaram lá prestando serviços ainda no mundo das armas para o deputado lá da região do Goiás, que era o Abílio Volney, né? E eles ficaram lá como jagunços desse deputado. E depois eles se desentenderam, os dois, né? Se desentenderam com Abílio, e aí eles foram para Minas Gerais. Em Minas Gerais, eles ficaram prestando serviços, ainda no mundo das armas, para o coronel Farnese Maciel, né? Que era um influente chefe político lá onde eles ficaram, lá em Minas Gerais, né? E eles continuaram no mundo das armas. Então, vale lembrar isso. Dos cangaceiros que saíram do cangaço, via de regra, eles viveram vidas civis normais,
né? No caso de Senhor Pereira e Luiz Padre, não. Continuaram no mundo das armas, né? Lá no Goiás e depois em Minas Gerais. E depois de muito tempo foi que Senhor Pereira, já mais de idade, né? Ele abriu farmácia, comércio lá e tocou a vida dele como um civil normal. Então, assim, ele saiu do cangaço por problemas de saúde, porque as andanças eram mais ferrenhas, mais firmes dentro da caatinga, e lá, como era mais um jagunço, ele não precisava andar por tanto quanto no Nordeste. Então, o problema de saúde não era mais problema para ele, né? Então, quando ele ficou prestando esse serviço lá para Abílio Volney, no Goiás, e lá em Minas Gerais para o pessoal dos Maciel. Né? Então é isso, gente. Eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês, trabalhando com esse livraço aqui, de Virgulino Lampião, né? E contar um pouco sobre essa história de Senhor Pereira. A gente tem um programa específico sobre o Senhor Pereira aqui no Odisseia, mas eu queria contar um pouquinho dessa entrevista para vocês que eu acho fantástica, né? Então vamos lá, vamos embora. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado.